Olá pessoal, estamos começando a nossa quinta aula sobre legislação aduaneira, ok? Iniciamos então falando da similaridade, né? O que é isso? Considera-se similar todo qualquer produto nacional em condições de substituir o importado, ok? Em qualidade e preços equivalentes, né? O custo de seguro e frete mais os tributos, ok? O CIF aqui é o Incoterm, né? Utilizado para importação, aí no caso, é a base de cálculo mais os tributos. Prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria. Ou seja, quando você tiver uma mercadoria similar no país, com qualidade e preços equivalentes, prazo de entrega, não é? Normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria, aquela habilitação, né, aquela homologação para se conseguir a importação, ela provavelmente será negada, não é? Porque não há motivo para importar aquele material, a menos que seja justificado, ok? A apuração da similaridade ela será procedida em cada caso antes da importação, não é? Então, antes de se fazer a importação, é necessário fazer lá a habilitação, né? Fazer a instrução lá para verificar se poderá ser importado aquele material pela Secretaria do Comércio Exterior, a Siscomex, ok? Existe um caso de similaridade e isenção, não é? E nós vamos aprofundar aqui, tá bem? São dispensados, né, da similaridade a apuração, né, dessa apuração de similaridade. Bagagem de viajante, óbvio, né, quando você compra, a gente compra porque quer lá fora ou aqui, ele não precisa fazer, são dispensados dessa apuração de similaridade. Importações efetuadas por missões diplomáticas ou repartições consulares de caráter permanente ou por seus integrantes, né? Também nesses casos também não há que se ter similaridade, não são obrigados a comprar daqui. Essas missões diplomáticas e repartições consulares podem trazer dos seus próprios países, não é? Importações efetuadas por representações de organismos internacionais de caráter permanente que o Brasil seja membro, né? E por seus funcionários, peritos, técnicos e consultores estrangeiros. Esses também estarão dispensados aí da apuração de similaridade, ok? Qualquer tipo de organismo internacional que esteja no Brasil, né? Ou que o Brasil seja membro, por seus funcionários, né, que estejam no Brasil e o Brasil seja membro, não é? Amostras e bens contidos em remessas postais internacionais sem valor. Então existe lá uma cota, né, cada produto tem a sua legislação apropriada, que você pode trazer uma quantidade sem valor, né, ou um fornecedor lá fora quer você como cliente, está mandando uma amostra sem valor apenas para ser aqui apreciada, não é? Por você, para saber se você vai querer importar ou não futuramente, ok? Por remessas postais. Também não há aí que se apurar similaridade, ok? Bem, vamos adiante. São dispensados também dessa apuração de similaridade partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão, manutenção de aeronaves ou em embarcações, não é? Essas aeronaves ou embarcações podem comprar essas peças no exterior, então, principalmente aquelas que já foram produzidas lá fora, né? Não tem que ter similaridade. Gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária e matérias-primas para a produção no país, quando sujeitos a contingenciamento, ou seja, esses gêneros, esses defensivos, matérias-primas, se houver algum tipo de contingenciamento dentro do país, aqui no Brasil, se a mercadoria esteja em falta, não é? Então, poderá se trazer também sem nenhum tipo de apuração de similaridade, tá bem? Bens doados a entidades sem fins lucrativos, destinados a fins culturais, científicos e
assistenciais também estão dispensados, bens adquiridos na loja franca, não é? Também bens destinados a coletores eletrônicos de votos, né? As urnas de votos, bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Todos esses itens também estão dispensados na importação de passar por apuração de similaridade, ok? Muito bom. No caso aqui, só retornando aqui, quando estávamos falando da similaridade e isenção, não é? Então, em alguns casos, além de você estar salvo, né? Os casos que você não permite, não é necessário você fazer a apuração da similaridade, você também pode ter alguns casos que são de isenção, né? Isenção fiscal. Então você também nesse caso poderá utilizar e trazer o produto sem apuração da similaridade, né? Porque se há isenção é porque de alguma forma já há necessidade, não é, de importação daquele bem de alguma forma por haver aí um contingenciamento, uma falta daquele item no país, ok? Imposto de exportação. Então nós falamos muito até aqui de imposto de importação. Vamos falar agora do imposto de exportação. Quando que incide, né? Qual que é a incidência? O imposto de exportação incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada, que eu importei, nacionalizei, e agora eu vou destinar ao exterior, vou revender para o exterior, né? Ou aquilo que eu produzi e estou fazendo exportação. Não há imunidade no imposto de exportação, ou seja, na Constituição ela não trata lá nenhuma imunidade, não é? Nenhum item que tenha imunidade no imposto de exportação. Exportação temporária tem a suspensão e reexportação. Né? Quando você está devolvendo também você não vai pagar. Foi uma admissão temporária, não tem imposto de exportação. Sujeita-se ao imposto, né, que é fixado pela CAMEX, né? A MEX lá em Comércio Internacional nós vimos lá, que é formada pelos ministros, né, dos principais ministérios aí voltados a alguma ação, né, dentro de produtos, bens, consumo, importação, exportação, ok? Que vão lá, Ministério da Fazenda, entre outros, né, o MAPA, enfim, né, vários ministérios que formam a CAMEX para tomar decisões, né, para dirigir aí aquilo que deve ser feito pelos órgãos que funcionam, né, os órgãos públicos, a administração pública voltada para comércio exterior, ok? Peles e couros foi estabelecido, né, um imposto. Então o imposto de exportação ele normalmente é zero, porque o país tenta de alguma forma incentivar a exportação, não é isso? Então falar em imposto de exportação somente quando há algum tipo de empecilho, não é? E as peles e os couros foi colocado aqui um imposto, não é? Acho que são 9%, nós confirmaremos mais adiante, apenas para dificultar um pouco. Por quê? Porque quando você exporta isso, você fica sem no país. Isso, para dificultar um pouco esse tipo de exportação, é colocado alguma taxa, alguma alíquota. No caso de peles e couros, cigarros, acho que são 150%, limite máximo, armas e munições também, incluindo acessórios e partes, 150% também, para dificultar ao máximo qualquer tipo de exportação desses itens, ok? O fato gerador é a saída da mercadoria do território aduaneiro, ok? O registro, né? De admissão. O decreto-lei 1578/77 que trata aí território nacional. Então, a mercadoria vai sair do território aduaneiro, terá lá o regulamento, né, aduaneiro, vai tratar aí, vai enxergar essa saída da mercadoria como o fato gerador, né, do território aduaneiro ou território nacional. Né, o decreto trata como território e o regulamento aduaneiro trata como território aduaneiro e não território nacional, que são a mesma coisa, ok? Somente nomenclaturas diferenciadas aqui em duas leis diferentes, né, decreto e regulamento.
legislação, não leis. Fato gerador é o elemento temporal, ok? Para efeito de cálculo do imposto. É a data do registro de exportação, né? do registro de exportação, da RE, no Sistema Integrado de Comércio Exterior, lá no Siscomex, ok? O fato gerador na importação e na exportação, ok? Nós falamos do fato gerador lá na importação, na entrada do produto, e o fato gerador da exportação é a saída do produto, ok? Do território nacional ou do território aduaneiro, chame-o como quiser. O contribuinte, para o contribuinte, o imposto de exportação, o exportador, seria o contribuinte? O exportador, qualquer um que estiver fazendo exportação, teria que pagar o imposto, ok? Considera qualquer pessoa que promova a saída de mercadoria do território nacional, perfeito? Pagamento sendo pessoa física ou jurídica, ok? Já no caso aqui do pagamento do imposto, como ele é feito em até 15 dias contados da declaração. Então você vai fazer lá o registro, no Siscomex, da RE, do registro de exportação, e até 15 dias contados dessa declaração, da declaração de exportação. A taxa de câmbio indicada no registro de exportação relativa ao dia útil anterior ao da ocorrência do fato gerador, ou seja, o dia anterior, você vai pagar a taxa de câmbio do dia anterior ao fato gerador, a saída efetiva da mercadoria do país, ok? Ou no embarque na transposição, apenas após o pagamento, ou seja, o produto embarcará ou será transferido, se for tiver uma divisa de fronteira com outro país, apenas no momento que você fizer o pagamento. Então você faz o pagamento e aí sim é permitido o embarque ou a transposição, perfeito? A base de cálculo do imposto de exportação é o preço normal que a mercadoria ou similar alcançaria ao tempo de exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, ok? Então o preço aqui é o preço da tradição, o preço de compra e venda, que será verificado se está em ordem, em consonância aí com as exportações numa condição livre, de concorrência livre, ok? É indicativo do preço normal, o preço à vista, FOB ou posto na fronteira, aquele preço que está free on board, ele ainda não tem lá o transporte, não tem seguro, não tem nada, ok? É indicativo do preço normal. O preço normal é o preço da tradição, não estamos falando aqui de valoração aduaneiro para exportação, tá? O preço não será inferior ao seu custo, mais os tributos, mais o lucro mínimo de 15%, ok? Então tem que ser um preço normal, seguindo essa regra. Será um preço se for um preço de difícil apuração, ou suscetível de oscilações bruscas, para algum tipo de segmento, ou mercado, ou produto, a própria CAMEX, fixará os critérios específicos e estabelecerá a pauta de valor mínimo para esses produtos, sei lá, se tiver que exportar alguma coisa que seja muito difícil e tenha qualquer tipo de oscilação muito brusca dentro de um próprio dia ou de uma semana, enfim, de valoração desses produtos no mercado internacional, ok? Então a CAMEX fixa lá critérios específicos para saber qual que é o valor mínimo para se cobrar de imposto de exportação aqui quando houver, ok? A alíquota do imposto de importação, então, ela é de 30% sobre a base de cálculo, sobre esse valor de tradição, que é o valor do produto, mais seguro, mais frete, mais margem aí, ok? A CAMEX poderá reduzir ou aumentar a alíquota do imposto, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 150. Então aqui também no caso de imposto de exportação, não se aplica princípio da legalidade, nem princípio anual, nem nonagesimal, não é? A própria CAMEX vai estabelecer qual é a alíquota de 30% e no máximo a 150%.
As únicas praticadas no Brasil, conforme nós falamos, são peles e couros, aí, para dificultar um pouco, cigarros e armas e munições, ok? Peles e couros, se não me engano, está estabelecido no próprio Mercosul, para facilitar aqui todos os países, né, terão a mesma taxa, tarifa externa comum. E cigarros, armas e munições também, me parece que serve aí para o Mercosul. Todos os países têm a mesma taxa, tá bem? Para ficar igual, dificultar ao máximo, esse tipo de comércio exterior, comércio internacional, ok? Muito bom. Vamos falar aqui do IPI, né, vinculado, contribuinte do imposto na importação, ou seja, esse tipo de IPI, né, o IPI é o imposto sobre produto industrializado. Porém, aquilo que você está trazendo de fora, ele será vinculado, ou seja, será cobrado esse imposto como se estivesse sido produzido, não é? Para estabelecer uma concorrência normal, né, com os produtos que são fabricados internamente. Não é? Quem pagará esse IPI? O próprio importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro. Então, após o desembaraço, é que você vai pagar o IPI, ok? Diferente do ICMS que você tem que pagar na base de cálculo lá antes, né, para fazer o próprio desembaraço, né? O IPI você paga depois. O fato gerador é o próprio desembaraço do produto de procedência estrangeira, ok? Considera-se ocorrido o desembaraço aduaneiro da mercadoria extraviada, inclusive sob regime suspensivo de tributação. Então, qualquer mercadoria lá que foi extraviada, sumiu, foi consumida, também terá que se pagar o IPI, né? Além de ser recolhido lá o imposto de importação, se for o caso ICMS, e também o IPI, tá bem? Estamos falando aqui dos impostos federais e não tanto do ICMS, né? Que é mais um imposto estadual. E nesse momento aqui não tem muito a ver com a comércio exterior, né? É mais circulação interna, tá bem? O IPI não, o IPI ele está vinculado diretamente a esse processo, né, de importação, porque você tem que pagá-lo depois do desembaraço, tá bem? ICMS também, mas aí é outro caso, tá bem? Extraviada, mercadoria, inclusive sob regime suspensivo, ou seja, se você trouxe, né, por admissão temporária e a mercadoria sumiu, você vai ter que fazer um despacho para consumo e pagar os impostos, inclusive o IPI, tá bem? Não constitui o fato gerador, não é? O retorno dos produtos nacionais, ok? Produto enviado em consignação e não vendida no prazo autorizado vai retornar, então não constitui um fato gerador, você vai ficar com crédito, né? Devolvido por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição. Então, quando você receber uma nova importação, você não terá que pagar um novo IPI, né? Você já pagou. Por motivo de modificação na sistemática de importação por parte do país importador. Se você exportou, aquilo está retornando, não quer dizer que você está importando, né? Você está só recebendo uma devolução, também não vai ter que pagar esse IPI. Também por motivo de guerra, calamidade, né? O que retornar, obviamente, por outros fatores alheios, né, à vontade do exportador, aquilo está retornando, então eu não estou importando, né? Apenas estou recebendo de volta. E no caso de exportação temporária, ainda que descumprido o regime, ou seja, você exportou algo e lá fora deveria ficar no máximo um ano, não é isso? E acabou retornando depois desse prazo. Mesmo assim, não existe aí o fato gerador, ok? Não é calculado, não é cobrado nenhum tipo de imposto. Qual que é a incidência, então, desse IPI, né, vinculado? Os produtos de procedência estrangeira, conforme nós falamos. Qualquer produto do estrangeiro, produto industrializado, obviamente, ok?
será cobrado o IPI, conforme aquilo que acontece, né? A mesma regra, a mesma lei que servirá de base para os itens que são produzidos, né? Os nacionais, ok? E quando não haverá incidência, né? Então também não haverá incidência, nós já falamos de quando não ocorre o fato gerador, agora vamos falar de quando não há incidência, ok? A mercadoria corretamente descrita, chegada ao país, por erro inequívoco ou comprovado de expedição, que for redestinada ou devolvida para o exterior. Então a mercadoria chegou aqui, ela não vai entrar no país, eu vou devolver, ok? Não vou fazer o desembaraço. Mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade de valor, destinada à reposição de outra, que tenha revelado, após o desembaraço, aduaneiro defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava. Então, quando você recebe, paga uma mercadoria, paga o IPI, entra com esse produto e você verifica que o produto não serve por algum motivo, o seu fornecedor vai te mandar uma outra mercadoria para substituir essa, você não vai pagar novamente, não é? Os impostos, inclusive o IPI que você já pagou. Embarcações construídas no Brasil, transferidas por matriz, né, de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem, assim como imposto de importação, o IPI também não incidirá nesse caso, tá bem? Qual que é a base de cálculo, né? O valor para cálculo do imposto de importação, aquela mesma base de cálculo, só que somado agora o montante do imposto de importação. Então, o valor do produto, do frete, do seguro, dos serviços, mais o imposto de importação, aí você calcula o IPI, né? Dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Então, se houver outros encargos cambiais, também serão somados aí à base de cálculo para formar o valor do produto e ser calculado o IPI, tá bem? Baseado nas regras do produto nacional, né? Cigarros classificados no código NCM, norma comum no Mercosul, cigarros e tabaco, ok? Cada um terá a sua, o seu valor, né? De acordo com a norma, né? Vinculada lá no RIP, né? Regulamento de imposto, de imposto sobre produtos industrializados, tá bem? Tem várias tabelas para vários tipos de produtos dentro do RIP lá, tá bem? Quais são as imunidades, né? Quem não paga IPI de acordo com a Constituição? Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, esse tipo de produto, livros, jornais, né? Periódicos, aí, revistas, e o próprio papel, quando você traz para o Brasil, você importa esse tipo de item, você não tem a cobrança, né, desse imposto, do IPI. Aliás, imunidades de todos os impostos, não só IPI, mas especificamente para imposto de importação, qualquer tipo de imposto, ok? Ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, tá bem? Também não terá imunidade, tá bem? Em outros casos, não. Se o ouro não for ativo financeiro ou instrumento cambial, não for classificado dessa forma, aí sim haverá. Nesse caso, não. A energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais, né, do país. Esses itens também têm imunidade quando há importação deles. Portanto, não há IPI para se cobrar, ok? Isenção e suspensão condicionadas, né? Aqui não são imunidades, são isenções por alguma, né, ou suspensão, né, condicionada a algum tempo, a algum produto, a algum segmento que foi dada, né, pela administração pública, às vezes federal, às vezes estadual, né, para alguma atividade. Agora, quando houver um destino diverso do previsto, ou seja, você importou, por exemplo, um papel lá para impressão e utilizou para outra coisa, né? Ou tinha uma isenção de algum tipo de produto e você deveria utilizá-lo para produção e utilizou para revenda, enfim,
aí sim você terá, né, um controle sobre esse material isento ou imune, e você terá que pagar o imposto, porque desviou, né, do destino diverso previsto. Então será responsável pelo fato, né, aquele que sujeita-se ao pagamento do imposto, dos juros de mora e de penalidades cabível. Se for numa auditoria, por exemplo, se pegar lá numa auditoria e você desviou esse material. Então, além de pagar os impostos, mesmo que esteja numa condição imune ou isenta, terá que pagar os impostos, os juros sobre aqueles impostos e as penalidades, não é? O IPI será devido, né, salvo fraude, sem multa de ofício, tá bem? Nesse caso aqui do IPI, se houver fraude, haverá multa. Se não houver fraude, não haverá multa, tá bem? Se recolhido espontaneamente, então, nesses casos somente, não haverá multa de ofício, se, né, salvo fraude. Se for fraude, ainda terá. Se não for, se for recolhido espontaneamente, antes do fato modificador da destinação, se esta se der após 1 ano da ocorrência do fato gerador, né, e não sendo exigível após o decurso de 3 meses. Ou seja, se reunir todas essas condições, você poderá pagar o IPI, né, será devido, e não haverá multa, ok? Para o pagamento desse imposto, o recolhimento desse imposto, né? Há pouco eu disse que o ICMS era cobrado antes, né, antes de fazer a homologação lá, né, antes de se fazer lá o despacho, né, aduaneiro. Eu não tenho certeza isso, tá? É um item a ser verificado. Mas nós não estamos tratando aqui de impostos estaduais, tá bem? Estamos falando aqui de impostos que estão relacionados ao comércio exterior, e aí nesse caso somente os federais, tá bem? O ICMS ele precisa, eu não me lembro aqui agora, para ser bem sincero, se ele deve ser recolhido antes, né, para se fazer a declaração, ou depois, tá? Mas é um assunto mais voltado aí para leis estaduais, perfeito? Muito bom, vamos dar continuidade na próxima aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.